Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora dos Remédios. E também hoje nós somos convidados a todos os povos para uma jornada de oração pelo cuidado da criação, instituído pelo Papa Francisco no dia 1º de setembro. E o tema desse ano é Paz com a Criação. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, Jesus voltou à cidade da Galileia, onde ele tinha se criado, e entrou, conforme seu costume, numa sinagoga no dia de sábado para orar. Entregaram a ele um livro, e ele abriu o livro na passagem do profeta Isaías, que dizia: O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me consagrou e me enviou para proclamar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para libertar os que estão aprisionados, para curar os cegos e principalmente para proclamar um ano de graça. Depois Jesus fechou o livro, o entregou a um ajudante e sentou-se. Todos os que estavam ali na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus, e ele começou a ensinar-lhes. Hoje se cumpre esta profecia do profeta Isaías. Porque eu também fui consagrado e fui enviado para proclamar esse ano de graça do Pai, para proclamar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para também a libertação daqueles que estão oprimidos, e para proclamar o ano de graça. Todos ficaram muito encantados com o ensinamento de Jesus e começaram a perguntar: não é ele o filho de José? Jesus, então, vendo a descrença deles, começou a dizer-lhes: Eu tenho certeza que vós aplicareis para mim aquele provérbio antigo: médico, cura-te a ti mesmo. Irás dizer: por que não fazes entre nós também os milagres que realizastes em Cafarnaum? E Jesus disse: um profeta não é bem aceito em sua terra. Lembrem do fato de Elias. Na época dele, quando não choveu 3 anos e 6 meses em Israel, ali havia muitas viúvas, mas a nenhuma delas fora enviado o profeta Elias, a não ser a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos também em Israel, mas a nenhum deles fora enviado o profeta, a não ser Naamã, o sírio. Quando eles ouviram essas palavras de Jesus, eles ficaram furiosos. Jesus se levantou e eles começaram a segui-lo. E começaram também a levá-lo para o monte onde a cidade estava situada e queriam jogá-lo dali de cima. Mas Jesus passou no meio deles. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, novamente, estamos diante de um mistério da palavra, porque a palavra de Deus é sempre um mistério. E é uma força viva que, no seu tempo, vai produzindo os frutos necessários. No tempo de Deus, no tempo que Deus vai estabelecendo. Por isso, constantemente é necessário que eu e você peçamos ao Senhor que infunda em nossos corações um amor a Ele. Que infunda em nossos corações. E também suplicarmos que não nos deixe desviar do caminho. Porque a vida cristã é justamente isto, uma vida totalmente consagrada a buscar cumprir a vontade do Senhor e servindo a sua igreja. Na primeira leitura de hoje da carta aos Tessalonicenses, nós vamos encontrar uma reflexão do apóstolo Paulo sobre aqueles que já morreram, onde o apóstolo também nos apresenta que a morte não é o final de tudo, mas é a porta onde eu e você entramos para o mistério de Deus. E aqueles que morreram não estão em desvantagem a nós no mistério da salvação, diz o apóstolo.
A eles também será dada a possibilidade de conhecerem a salvação que vem de Deus, como também será oferecido a mim e a você. Agora entremos então na sinagoga e prestemos atenção nas palavras de Jesus, porque a palavra de Deus é sempre hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Hoje. Ao entrar na sinagoga, Jesus pega o livro e vai abrir no profeta Isaías, que vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou e enviou. E Jesus vai dizendo as missões específicas desta consagração. Por isso, ele vai dizer: hoje se atualizou essa palavra. Hoje aconteceu essa palavra. E essa palavra acontece no hoje da minha vida e no hoje da sua vida, porque o tempo de Deus é sempre hoje. Sempre hoje. Jesus ensina então aos seus ouvintes que estão naquela sinagoga, e eles experimentam dois tipos de reações e de sentimentos. No primeiro momento, eles ficam encantados, eles ficam seduzidos com as palavras de Jesus. Eles ficam admirados daquele conhecimento de Jesus, aquela sabedoria, aquela profundidade, aquela paresia, não? Aquela força espiritual. E eles ficam encantados com isso, mas também escandalizados. Porque eles vão perguntar: mas ele não é o filho de José? Quer dizer, ele não é um de nós? Porque Jesus voltou na cidade onde ele tinha se criado, nas pessoas que conviveram com ele. E elas ficaram escandalizadas. Elas tinham muitas informações humanas sobre Jesus, o nome do pai, da mãe, seus irmãos, porém, ainda não criam em Jesus. Por isso elas querem colocar em prova Jesus. Mesmo ficando fascinadas, encantadas com suas palavras, agora escandalizados, Jesus já vai tomar a palavra e vai dizer: vocês vão aplicar a mim aquele provérbio antigo: médico, cura-te a ti mesmo. E vão dizer: realiza entre nós os mesmos milagres que realizastes também em Cafarnaum. Mas eles não criam em Jesus. Eles não estavam predispostos em crer em Jesus. Eles estavam escandalizados, corações fechados e corações duros. Por isso, então, que Jesus vai resgatar dois personagens bíblicos, Elias e Eliseu. O fato de Elias não ter cuidado das outras viúvas de Israel, mas sim de uma estrangeira, que não era israelita. Mas o profeta fora enviado à casa daquela viúva de Sarepta, na Sidônia, que não era uma israelita. Era alguém de fora. O profeta Eliseu, na época dele, de Jesus, havia em Israel muitos leprosos, mas a nenhum deles fora enviado o profeta, e sim a Naamã, um sírio, que também é um pagão, de acordo com a lei deles, um estrangeiro. Eles ficaram muito furiosos com essa palavra de Jesus, porque para eles, Jesus estava desmerecendo a nação, desmerecendo a fé, desmerecendo as pessoas. Jesus estava dizendo: por vocês crerem, sendo israelitas, por receberem a circuncisão, por guardarem o sábado, por guardarem as tradições, por guardarem as leis, vocês não conseguem também conhecer o mistério de Deus. Vocês não conseguem conhecer a força de Deus. Por isso Deus não age na vida de vocês. Aí eles ficaram furiosos. E todos ali da sinagoga mantinham seus olhos fixos em Jesus de Nazaré, para ouvir seus ensinamentos. Aqui estão dois sentimentos, de encantamento e de revolta. Porque nesse segundo momento, eles estão revoltados com Jesus. E quantas vezes nós passamos por isso também? No primeiro momento da nossa entrada na comunidade cristã, às vezes somos fascinados pelas palavras de Jesus, ficamos encantados, nos agrada os ouvidos, mas depois essa palavra também pode decepcionar a mim e a você, e nós revoltamos contra Jesus. E também vamos obrigar Jesus a sair da nossa cidade? Vamos obrigá-lo a sair da sinagoga e, quem sabe, até tentar também jogá-lo de cima do monte, quer dizer, matá-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, assim é o processo da vida de cada homem e de cada mulher que se coloca no ensinamento de Jesus e no caminho de Jesus. Experimentamos nós também essas duas tentações, esses dois sentimentos de encantamento e de revolta. Mas Jesus passou no meio deles e saiu. Hoje nós iniciamos no Brasil a Semana da Pátria. Oremos pela nossa pátria, oremos pelo nosso Brasil e vamos ensinar também as nossas crianças e os nossos jovens a amarem a nossa pátria, a nossa bandeira e o nosso país.
Um fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Paz e bem.